Imagine a cidade de Nova York, no final do século XIX. Manhattan e Brooklyn eram duas ilhas separadas por um vasto rio, conectadas apenas por balsas e barcos. Para cruzar de um lado para o outro, as pessoas eram forçadas a esperar longas horas e enfrentar ventos gelados. Era um pesadelo diário para milhares de habitantes, e foi exatamente nesse cenário que nasceu uma ideia que, para muitos, parecia impossível. A visão de um homem chamado John A. Roebling, construir uma ponte que ligasse as duas cidades, atravessando o rio East de ponta a ponta. Mas como transformar essa visão em realidade? A resposta estava nas mãos de um engenheiro com um sonho que desafiava todas as convenções da época. Roebling sabia que a engenharia disponível não seria suficiente. Ele precisava de algo novo, algo revolucionário. A ponte seria mais do que uma simples estrutura. Seria o símbolo cedraço da grandeza humana, capaz de conectar não apenas duas margens, mas dois mundos. Mas essa ideia ousada geraria dúvidas, medos e um questionamento. Seria mesmo possível erguer algo tão grandioso em tempos de tanto ceticismo? E assim, o destino da ponte do Brooklyn começou a ser traçado, mas o desafio estava apenas começando. O que seria necessário para superar todas as limitações e levar a construção ao próximo nível? Com o projeto da ponte em mãos, Roebling encarou um obstáculo gigantesco. A tecnologia da época não estava nem perto de ser suficiente para uma tarefa de tamanha magnitude. A engenharia precisava ser inovadora, e o próprio conceito de uma ponte suspensa com cabos de aço parecia um sonho distante. Para Roebling, os fios de aço não eram apenas uma ideia brilhante, mas a espinha dorsal de seu plano. Eles precisavam ser fortes o suficiente para suportar o peso de tudo o que se passaria sobre ela. A jornada de construção da ponte do Brooklyn não seria simples. Cada parte do projeto desafiava os limites do que era considerado possível. Quando os trabalhadores começaram a escavar os alicerces da ponte, enfrentaram condições extremas. A escavação de dois enormes pilares embaixo da água, no fundo do rio East, parecia impossível. O que muitos não sabiam era que eles estavam mergulhando no desconhecido, construindo um caminho que não só ligaria duas cidades, mas mudaria para sempre a face da engenharia. A escavação exigia coragem, paciência e uma tecnologia precária, em comparação ao que hoje temos. Mas a história dos operários da ponte do Brooklyn não está apenas nas máquinas ou no aço usado. Ela está nas mãos calejadas, no suor e nas vidas sacrificadas para que aquela estrutura aparentemente impossível tomasse forma. Mas, infelizmente, nem todos seriam capazes de ver o projeto se concretizar. Uma tragédia se aproximava. Como a perda devastadora de Roebling afetaria o futuro da construção e quem assumiria a tarefa de continuar seu legado. O cenário estava desenhado, mas a tragédia interrompeu, de forma cruel, o plano de Roebling. Durante o processo de construção, John A. Roebling, o visionário responsável pelo projeto, sofreu um acidente devastador enquanto realizava os cálculos para os pilares submersos. Um acidente aparentemente simples, mas fatal. Sua perna foi esmagada entre um barco e a margem, resultando em uma infecção que o levou à morte, deixando sua obra-prima ameaçada de ser abandonada. A dor da perda foi profunda, mas uma presença silenciosa estava ao seu lado o tempo todo. Emily Roebling, esposa de John, não só perdeu seu marido, mas também herdou a responsabilidade de continuar o que ele havia começado. Em um movimento quase heróico, ela se colocou na linha de frente. Embora seu nome fosse desconhecido para muitos, Emily tornou-se o cérebro operacional da ponte, tomando decisões cruciais, fazendo os cálculos e mantendo a conexão entre os engenheiros e o trabalho pesado no local. Mas não foi fácil. Ela enfrentou desconfiança e preconceito. Uma mulher no comando de uma obra tão grandiosa era uma ideia incompreendida para muitos. Contudo, ela tinha uma determinação feroz. Não seria o fato de ser mulher que a faria desistir. Ela
Trabalhou dia e noite, estudou com profundidade as questões técnicas e, de alguma forma, trouxe a obra de seu marido de volta ao rumo certo. Quando a dor parecia ser insuportável, ela segurou firme a visão que John Roebling havia criado. Ela lhes garantiu que a construção prosseguisse, colocando em prática não apenas a engenharia de seu marido, mas também seu próprio instinto inato. Em meio a essa adversidade, algo se tornaria claro. Não havia mais volta. O futuro da ponte do Brooklyn estava agora nas mãos de uma mulher que, por muitos, seria apenas uma sombra no processo, mas que, na verdade, tornaria-se a força vital que levaria o projeto à conclusão. E então, após o sofrimento, o que aconteceria com a ponte? Seria o sonho de Roebling capaz de se tornar realidade ou o projeto falharia no final? Enquanto Emily Roebling continuava a batalha do lado administrativo, os trabalhadores da ponte enfrentavam desafios ainda mais intensos. Não era apenas o sofrimento da perda que pairava sobre o canteiro de obras, mas uma série de dificuldades imprevistas que faziam com que o projeto fosse ainda mais temerário. O lugar onde a ponte seria construída entre Brooklyn e Manhattan não era um local fácil. As águas agitadas do East River, as intempéries que variavam entre ventos ferozes e chuvas torrenciais, e o perigo constante que ameaçava a vida de cada operário tornavam o ambiente quase insuportável. A construção das torres de sustentação, que seriam os pilares gigantescos da ponte, envolvia um desafio técnico ainda maior. Os trabalhadores tinham que construir os alicerces no fundo do rio, onde os leitos de lama e as águas violentas ofereciam resistência de uma magnitude que nem os engenheiros mais experientes tinham previsto. Para evitar que os pilares desabassem ou fossem arrastados pelas correntes, foi criado um sistema complexo de caixões submersos, enormes cápsulas de ferro onde os operários desciam para trabalhar. A pressão nas profundezas era tamanha que, frequentemente, operários perdiam a vida devido ao colapso de paredes, ou pior, ao veneno das doenças causadas pela falta de oxigênio. E como se não bastasse, havia a questão das finanças. O projeto estava custando muito mais do que o esperado. Investidores começaram a perder a paciência e a opinião pública não ajudava. O sonho da ponte estava agora no limite do fracasso. O jornalismo da época não poupava críticas. Se o projeto já parecia impossível, agora parecia uma utopia. O valor crescente e os insucessos temporários estavam gerando uma nuvem de incerteza sobre a construção. Mas em meio a essa pressão, as mentes criativas de engenheiros e operários, que já haviam demonstrado resiliência em meio à dor, começaram a aprimorar as técnicas. Eles trabalharam sem descanso, cada um buscando uma forma de superar os limites da engenharia. Mesmo com tantos obstáculos e tragédias à espreita, algo em cada um deles dizia que a vitória ainda era possível, que aquela ponte um dia atravessaria o céu e, ao fazê-lo, representaria muito mais do que simples concreto e aço. Ela representaria a superação das adversidades, o triunfo do ser humano sobre o impossível. E então, a batalha com o tempo continuava. O que viria a seguir? A resposta estava mais próxima do que se podia imaginar. Será que a construção da ponte enfrentaria um último desafio mortal? Ou a perseverança dos homens e mulheres que nela acreditaram finalmente traria o sucesso que todos tanto ansiavam? Com os alicerces no fundo do East River finalmente estabilizados, as torres que se erguiam de cada lado da ponte começaram a tomar forma. No entanto, enquanto o sonho da construção da ponte se aproximava de sua realização, ainda havia um último grande obstáculo a ser enfrentado. A estrutura do cordame de aço, que daria à ponte a sua força e beleza inconfundível, parecia um desafio impossível à primeira vista. A tensão era palpável, o tempo estava se esgotando e as expectativas estavam elevadas ao ponto de romper qualquer limite de paciência. O projeto estava já em um ponto crucial. Os engenheiros e operários enfrentavam o dilema de como conectar, de forma quase perfeita,
as duas extremidades da ponte, de modo que elas se encontrassem no ar, ligando as torres com precisão. No início, parecia um cálculo impossível. A ideia de suspender enormes cabelos de aço que se estendiam por quilômetros de distância, sem que nada se despencasse ou se rompesse, era um conceito audacioso demais para a época. E então, o momento chegou. Os nervos estavam à flor da pele quando os primeiros fios começaram a ser esticados, ainda com o risco de falhar a qualquer instante. A fragilidade das cordas e a pressão das forças naturais sobre o material eram quase tangíveis. O céu de Nova York parecia ameaçar, como se também testasse a determinação humana. Mas, ao contrário do que muitos esperavam, os engenheiros não vacilaram. A sabedoria adquirida nas adversidades, o foco que se manteve firme contra os ventos e as críticas, fez com que o impossível fosse conquistado. Ao longo do processo, houve erros e ajustes, mas cada falha foi um degrau para o triunfo final. Com o ritmo crescendo, as duas extremidades começaram a se aproximar. A tensão entre as duas extremidades da ponte foi se dissolvendo à medida que os últimos fios de aço eram tensionados, os pilares se conectando de forma audaciosa, como um gesto grandioso de união de toda a humanidade contra as forças implacáveis da natureza. Era a sintonia perfeita entre engenharia e força de vontade, uma vitória sobre os elementos. O céu escureceu de forma dramática, enquanto as duas torres se aproximavam, como se a cidade inteira segurasse a respiração. Mas em poucos segundos, a última conexão foi feita. O som metálico do aço se ajustando e o rompimento da tensão que pairava sobre o projeto ecoaram pelas ruas. Agora, havia algo muito mais grandioso em construção, algo que transcende qualquer definição simples. A ponte, naquele momento, deixava de ser apenas uma construção. Ela se tornava um símbolo imortal da perseverança e da capacidade humana de realizar o que parecia impossível. E as pessoas na cidade já começavam a vislumbrar, com os olhos úmidos e o coração pulsante, o quão histórica seria essa vitória. E assim, com o último fio de aço finalmente ajustado, o impossível se tornava realidade. O que viria depois? A resposta estava prestes a ser revelada. O dia da inauguração da ponte de Brooklyn chegou como um capítulo aguardado, não apenas como um evento de engenharia, mas como um marco cultural que arrastava consigo o peso de dúvidas e expectativas. A cidade estava pulsante, o ar estava carregado de uma eletricidade rara, um clamor silencioso que fazia com que todos, de operários a cidadãos comuns, sentissem que estavam à beira de algo muito maior, algo que iria transformar para sempre o rosto de Nova York e a história do mundo. A multidão se aglomerava nas ruas de Manhattan e Brooklyn, ansiosa e atônita, aguardando o instante mágico em que as luzes seriam acesas e a ponte, agora completa, seria oficialmente inaugurada. Mas o que ninguém sabia era que esse dia não seria apenas sobre a construção de aço, concreto e cimento. Seria também o dia em que o medo e a esperança se enfrentariam face a face. E foi naquele exato momento que algo extraordinário aconteceu. Uma marcha e multidão se reuniu nas bordas da nova ponte, tentando decidir se deveria arriscar cruzá-la. Afinal, a construção era inédita, imensa e imponente. Para muitos, o simples ato de atravessar a ponte parecia mais um desafio psicológico do que uma simples travessia. A grandeza da estrutura gerava uma sensação de incerteza. Era impossível prever o que aconteceria ao caminhar sobre ela pela primeira vez. E a tensão estava no ar. E foi nesse ponto de dúvida que o primeiro homem colocou os pés na estrutura. Ele não era um profissional da engenharia, nem alguém que já tivesse alguma ligação com o projeto. Ele era apenas um homem comum que, impulsionado pela coragem e pela visão do futuro, deu o primeiro passo. O ato de caminhar sobre aquele imenso fio de aço parecia, à primeira vista,
insensato. Mas ele não estava sozinho. À medida que ele avançava, pessoas de todos os cantos da cidade começaram a seguir. A pessoa atrás dele deu o passo com mais confiança, e logo o movimento se tornou uma onda de humanidade e de fé no futuro. Ao cruzar o último metro, o homem se virou e olhou para trás. O que ele viu? A imagem de milhares de pessoas caminhando junto com ele. Ele, desconhecido, se tornava agora o símbolo da nova era, o emblema de uma cidade que se erguia com a certeza de que a união entre o passado e o futuro era o caminho da transformação. Mas como o destino sempre parece jogar suas cartas no momento mais inesperado, algo inesperado estava prestes a acontecer. O que aconteceria depois dessa travessia? O que viria no futuro imediato para Nova York, agora, com a ponte cruzada e com a sensação de uma nova era chegando ao fim da linha? O destino da cidade e o impacto da ponte de Brooklyn estavam prestes a tomar um rumo inesperado. E o que mais estava por vir? A ponte de Brooklyn, agora plena e majestosa, não era apenas uma estrutura de aço e pedra. Ela era um símbolo de resistência, um monumento que se erguia contra todas as adversidades. A partir do momento em que as pessoas começaram a cruzar suas passarelas, as vidas se conectaram. As duas cidades se fundiram e o futuro se tornou mais do que uma possibilidade. Tornou-se uma realidade pulsante. Logo, ela não era apenas uma linha de transporte entre Manhattan e Brooklyn. Ela transcendeu sua função. Poetas, artistas e filósofos se inspiravam em suas linhas e curvas, observando-a como uma metáfora para o que era possível quando a coragem humana se encontrava com a ingenuidade, quando a tecnologia e a visão se uniam para desafiar as leis naturais e conquistar o impossível. Mas em meio a esse furor de admiração e orgulho, algo mais surgia: o medo. Uma sombra que havia sempre assombrado qualquer coisa grandiosa. Havia quem temesse que, com o tempo, a ponte se enfraquecesse, que sua grandeza fosse desafiada. Havia os que se perguntavam: qual o preço a ser pago por essa beleza? Cada fio de aço que sustentava a estrutura, cada cimento e pedra que a compunham, parecia carregar um peso invisível que a cidade inteira sentia. E o que aconteceria quando o peso do passado e do presente se tornasse demais para ela? Quando as pessoas maravilhadas passassem a olhar para a ponte de Brooklyn como algo tão inatingível, tão infalível, que simplesmente esquecessem o esforço monumental por trás de sua construção, a ponte nunca se desfez sob o peso de suas próprias expectativas. Ela apenas resistiu, adaptou-se e evoluiu com o tempo, ao mesmo tempo em que se tornou um reflexo das transformações da cidade. No entanto, a cada ano, a cidade crescia, e a ponte, em seus silenciosos estalos, gritava algo profundo sobre os desafios da sobrevivência e da superação. E à medida que os anos passaram, novas gerações começaram a olhar para a ponte de Brooklyn, não mais como uma novidade, mas como algo imortal. E então surge a pergunta: o que aconteceria se a ponte começasse a se transformar de novo, desta vez, não em suas fundações, mas em seu papel, na vida de cada nova pessoa que se aventurasse a cruzá-la? E qual seria o próximo grande salto para uma cidade que jamais parou de mudar? A ponte de Brooklyn, mais do que uma maravilha de engenharia, se tornou uma verdadeira metáfora da humanidade, resiliente, ousada e em constante transformação. Ela não é apenas uma passagem entre dois pontos, mas um testemunho do espírito humano que se nega a ser limitado. Construída em um momento de incertezas, superando a dor e os desafios de seu tempo, a ponte seguiu conectando não apenas os bairros de Nova York, mas as gerações que, através de suas passarelas, cruzam os limites do possível. Com o tempo, ela se tornou
imortal, um símbolo da coragem de sonhar grande, de se reinventar constantemente. E o mais impressionante, enquanto as mãos do passado continuam a dar-lhe vida, é o olhar do futuro, que continua a manter viva sua relevância. Afinal, ela é muito mais do que uma simples obra de concreto e aço. A Ponte de Brooklyn é um legado contínuo, sempre renovado, que nos ensina que, nunca é tarde demais para atravessar para o outro lado, para encarar desafios e, acima de tudo, para conectar nossos próprios sonhos à imensidão do que somos capazes de alcançar. Mas a pergunta persiste. O que virá a seguir, quando o futuro já parece um espaço tão vasto e aberto como o horizonte visto a partir dessa imensa ponte?